teve uma acessibilidade tremenda. Sônia, o bombeiro, né, eu sou policial militar e o bombeiro aqui no estado de São Paulo ele é um policial militar, isso não é um bombeiro militar. O bombeiro ele é muito técnico e tem muitos procedimentos, né, procedimentos padrões, é uma questão assim muito científica de se fazer o trabalho. E é um serviço que envolve muito custeio. Material, equipamento, EPIs. A boa vontade desses rapazes, né, que é o principal, que para mim o fator humano é o principal, sim, necessita também de pessoas, né, do mundo, que eu falo sempre que no método Major Ricardo Silva, nós temos que ter a figura da iniciativa privada para que invistam em projetos como os deles. Olha, em pouco tempo, né, o trabalho que eles fizeram, já famílias se usufruindo, reestruturando. Realmente tendo uma nova oportunidade, um novo olhar, uma nova visão de vida, né? Que às vezes ficava ali sem saber, sem perspectiva nenhuma, né? Digamos assim, né? Sim. Total, né? E com conhecimento acaba realmente... O bombeiro civil, hoje ele é regulamentado, existe legislação para que exista o bombeiro civil, e na nossa mentalidade a gente vai querer investir muito. Porque o bombeiro militar, né, desde da época dos anos 70, ali, que teve alguns incêndios importantes aqui, importantes, eu digo assim, de magnitude, né, grande, dos anos 70, foi o do Andraus e do Joelma, os bombeiros militares eles começaram a ser muito equipados. O investimento foi muito grande, porque São Paulo é uma megalópole, né, uma metrópole, é uma cidade muito grande. Então, houve essa necessidade. Agora, na questão social e educacional, as ONGs, os institutos, as associações como grupamento são muito importantes nesses projetos para crianças. Porque imagina, a pedagogia que eles usam, que eles são professores, são instrutores, que eles usam nas crianças, as crianças usam de forma da andragogia nos adultos. Porque eles vão falar um pouquinho aqui da questão dos primeiros socorros, que faz parte também de bombeiros. Imagine, você chegar em casa, pai, você tem que fazer esse procedimento se a mamãe tiver um problema, a vovó, a titia. Então, é a pedagogia deles nas crianças e as crianças chegando em casa usando de andragogia, ensinando adultos, né? Eu vou falar um pouco depois dos projetos mirins que nós temos no nosso método, que é pura pedagogia para eles, mas é andragogia para os adultos. E outra, já começa de novinho, né, uma nova conscientização. Já começa novo. Então, por exemplo, nós adultos, né, a gente teve uma criação, a gente teve uma conscientização. Hoje as crianças estão tendo a oportunidade de criar novos valores, novos conhecimentos. Lógico que isso vai construir um futuro completamente diferente. E eu acredito que o trabalho que vocês vêm realizando é com essa base, né, de criar novas esperanças e novas possibilidades. Sim, acredito que se cada um fizer um pouco, acho que a gente não teria tanta criança na rua, no farol, pedindo, ou sendo até mesmo usada, né, na criminalidade. E o objetivo nosso é fazer a diferença, né? Tem pessoas que não podem nos ajudar, né, elas não sabem como ajudar, mas às vezes ela pode nos ajudar o grupamento ou as ONGs em si com a cesta básica, porque muitas das vezes a criança em si não tem nem o que comer dentro de casa, então acabamos juntando cesta básica e dando para a criança, né, leva para o pai. Então é um meio, né? Às vezes você não, a vida está tão corrida que a pessoa não tem o dia para ir, né? Então já que ela não tem o dia, às vezes um pouco que ela puder ajudar, já nos ajuda. Porque aí a gente pode reverter isso para as crianças, né, que tanto precisam aí. Né, que a gente vê aí essa dificuldade, essa limitação para elas. Né? E vocês estão abertos a doações também, do que precisar? Sim, sempre estamos abertos a doações. Né? Lá no nosso bairro, onde a gente tem a nossa sede, que é em Santo André, acho que foi o ano passado, né, que teve uma enchente muito grande no começo do ano e teve famílias que perderam tudo, né? Então, o que nós fizemos? Juntamos os nossos bombeiros lá, o pessoal,
arrecadamos móveis, roupas, levamos na casa dessas pessoas, né? E muita criança perdeu brinquedo. Então, esse foi o nosso projeto. A gente, em parceria com a Inovação, que é uma outra ONG, né? E então, juntos, fomos lá e fizemos essa diferença para essas famílias. Tanto que a maioria das crianças que estão conosco são são integrantes dessas famílias que perderam tudo, né? Que moram Como no que córrego. funciona? Vocês começam a realizar esse trabalho, tem uma faixa etária para começar? Deixa o Teodoro falar um pouquinho. Vai, né? Teodoro, nos conte, a gente quer falar um saber pouco também, né? Sim, Tem muita coisa. Fala, querido. Sobre a faixa etária, temos sim. O primeiro trabalho é trabalhar com crianças a partir dos 8 anos de idade até os 12 anos de idade. Só que nós acabamos observando o levantamento na região que tinham crianças de mais idade, 14 anos, 16 anos também. Então, assim, não tinha como pegar só esses de 8, os de 12 e deixar os de 14 e 16. Sim. Sendo que hoje em dia os de 14 e 16 anos, o Major sabe muito bem disso aí, é uma fase etária mais crítica que tem. É esses 14 e 16 anos. Então a gente abriu um leque para ter um outro tratamento diferenciado, um trabalho diferenciado com esse menor também. A minha esposa, ela é professora, ela diz, a base de tudo é a educação. Quando você entende o que é a base de tudo educação, não é a educação dada lá na escola. Não é só o professor o responsável por essa educação. Então, nós, como grupamentos, nós absorvemos o quê? A educação e a humanização. É eu ter essa educação humanizada. É eu chegar em uma comunidade ou num bairro nobre também, tratar todo mundo igual. Não fazer asepsia dessas pessoas. Aqui é um bairro pobre, aqui é um bairro muito humilde, não. Nós estamos ali faltando o quê? A educação para essa criança. Cumprir aquela parte a qual o Estado, às vezes, não tem a possibilidade de cumprir com essa criança. E algumas pessoas nos perguntam, né? Mas vocês têm um grupamento de bombeiro mirim, vocês vão incentivar essas crianças a ser bombeira? Se for bombeiro, eu vou ficar muito feliz. Orgulho, né? Mas porque começou ali, gente. Eu vou ficar super feliz. Imagina. Mas a nossa ideia é dar aquele start na criança, é virar aquela chavinha. Porque muitas vezes a gente conhece que a pessoa fala assim, o que eu vou ser na vida? As pessoas ficam limitadas, elas não sabem o que ela pode ser, porque elas não têm um incentivo. Não sabe o potencial. E não tem, Potencial. né, a visão de possibilidades maiores, não né? tem. Quando você dá um treinamento de bombeiro, porque hoje em dia a sociedade em geral, ela tem muito reconhecimento com o bombeiro. Ela aceita muito o bombeiro. É uma das instituições mais confiáveis que tem no mundo é o bombeiro. Então, você gera esse start nessa criança, você desperta. E ali também você reconhece também a capacidade de cada um. Você consegue trabalhar com essas crianças. Então, ali, eu sou um projeto Bombeiro Mirim, mas dali eu posso sair ali um psicólogo, um médico, um advogado, pode ser ali um grande empresário. Você fala, mas eu tenho o sonho de ser DJ. Seja um DJ, mas seja um bom DJ. Eu quero ser um policial. Seja um bom policial. É dar esse start, é passar para a criança confiança, porque o bombeiro é isso, é passar confiança. Então, nosso trabalho é pegar as crianças dos 18 anos, que é a faixa mais fácil de você começar a trabalhar, né, ter uma metodologia melhor com a criança, e levar até os 16 anos. Claro que depois, certeza, virão pessoas maiores também. Como nós temos as pessoas maiores, os próprios bombeiros civis. Até no caminho para cá, nós estamos falando no veículo, que às vezes o bombeiro fala, eu me formei e não estou conseguindo emprego. Mas por que você não está conseguindo emprego? O que está te levando a não conseguir conquistar o seu primeiro emprego? A gente sabe que o país passa por uma situação difícil, mas trabalhe, você tem que trabalhar, tem que estar motivado. Não, eu quero, eu consigo. Nós começamos de bombeiro há mais de 14 anos aí, não foi fácil para nós. Hoje nós estamos assim num patamar mais tranquilo, mas nós batalhamos muito. Ralamos muito. Sim, não é nada da noite para o dia, não é da noite pro né? dia. Tá vendo? Olha o que eu sempre falo para todos vocês que acompanham os conteúdos. Às vezes vocês acham que é tudo da noite para o dia, né? E tudo é uma construção. Para hoje vocês estarem aqui, vocês viveram vários processos. Sim, vários processos. Como igual, o Pontes também foi escoteiro. Eu tive meu primeiro contato com o escoteiro mirim aos 12 anos de idade. Eu faço esse ano, agora em dezembro, 42 anos. Quer dizer, a sementinha foi plantada lá quase 30 anos atrás. Isso que eu ia perguntar para vocês. Hoje 30 anos. vocês realizam esse trabalho com as crianças, porém vocês também já viveram essa experiência? Já.
eu também vim de uma família com muitos problemas também, né? Meu pai era alcoólatra, né? Espancava muito a gente, né? Então, o meio de eu não ficar tão sozinho em casa, eu fui pro escoteiro, né? Eu morava na Itaquera, cidade de Tiradentes, naquela época, e passei a fazer parte do escoteiro. Depois mudei para Itaquera e aí entrei no Bombeiro Mirim, que tem uma base do Bombeiro Militar lá no Parque do Carmo. E na época a gente participávamos lá, né? Então isso mudou muito a minha vida, né? Hoje, aos 16 anos já na área, hoje eu falo para você que eu tive sim a semente, né? Eu pude Mas escolher. você, na época, né? Agora eu vou voltar lá atrás, né? Que eu acredito que é a curiosidade. E a criança, muitos têm essa coisa do bombeiro, o que que é? Quando você iniciou, quando você era criança, como que era a sua visão na época? Como que você vislumbrava isso? Você pensava em ser bombeiro? Como que você falou assim, não, eu quero ser um bombeiro mirim, ou eu quero viver essa experiência? Como que foi isso? Olha, minha mãe mesmo já fala, meu filho nunca me pediu bola, nunca gostou de soltar pipa, nunca correu atrás de bola, mas passava uma sirene do bombeiro ou da polícia, ele se empolgava, ele gostava, ele admirava, ele ia atrás, sabe? Ele ficava curioso para perguntar. Eu sempre gostei disso e hoje eu me sinto realizado com a profissão que eu tenho, né? Com aquilo que eu me tornei hoje, né? Que eu posso ser exemplo e, né, as crianças, quando a gente vai na escola dar treinamento de brigada, as crianças do nada levantam e vêm te dar um abraço, e isso não tem dinheiro que pague. Não tem uma outra satisfação da criança vir querer tirar uma foto com você, sabe? E poder você ver o sorriso dela, né? Isso aí, às vezes as pessoas falam assim, tudo é dinheiro. Eu já ouvi falar assim, você fica fazendo serviço voluntário, isso não vai pagar suas contas. Realmente, não vai pagar minhas contas,